Mariana e Mateus. Ó, Mariana, atravessou a rua, que coisa boa. Mateus, tem um amassado lá, depois a gente conversa, né? Que bom receber todos aqui nessa noite tão especial para a nossa igreja, noite de aniversário. Então você pode virar para a pessoa que está ao seu lado e dizer o seguinte, ó, feliz aniversário, né? Porque a festa é na nossa igreja, né? Oh, tudo bem, filha? Cadê o Benjamin? Tá aí? Ah, garoto bom, isso, que alegria, irmãos, que alegria receber todos aqui nessa noite, né? Daqui a pouco eu já vou passar a palavra para a igreja de Recanto das Acácias. Eu só quero dizer uma coisinha aqui que nós fizemos, né? Um marcador de Bíblia para todos os irmãos, nossos visitantes, mas também para os membros da nossa igreja, para você guardar na sua Bíblia e ter uma lembrança especial desses 53 anos. E tem também ali atrás o convite para que você possa levar e convidar os seus parentes, os seus amigos, todas as pessoas para estarem aqui, para participar conosco desse aniversário que vai durar o mês todo. Então, quando você for para casa hoje, você pega então um pouquinho de convite, leva para o teu parente, para o teu amigo, leva para o teu vizinho, tá bom? E assim será muito, muito bom. Vamos orar, meus irmãos, nessa noite? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse aniversário da Igreja Batista em Jardim Progresso. Queremos, Senhor, colocar diante de Ti esse culto, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco nessa noite, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero passar a palavra então para a Marilza. Acertei? Marilza. Boa noite. Bom estarmos aqui louvando ao Senhor. Estamos agradecidos, né, pelo convite de estarmos aqui junto com nossos irmãos para adorar o Senhor, agradecer ao Senhor, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito o Senhor a estes, e por isso estamos alegres, estamos felizes, porque 53 anos, essas portas abertas foram permissão do Senhor, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha também ninguém abre. Então, que a gente estamos com o coração agradecido ao Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor e Ele tem nos sustentado. E eu também tenho uma partezinha aqui, porque eu fui membro dessa igreja, fui batizada aqui, na época não tinha batistério, e fui batizada ali na Central de Trindade, né? E graças a Deus, para mim é um privilégio, gratidão ao Senhor por estar aqui nesta noite participando. Hoje me falaram sobre igreja, que igreja é um local na qual nós se reunimos para adorar o Senhor. Você veio aqui para adorar ao Senhor, ao único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Que a gente verdadeiramente, a gente venha estar aqui de coração aberto, com o coração agradecido, para adorar o Senhor. Porque o Senhor, Ele se faz presente aqui neste lugar. A gente faz culto em casa, a gente faz culto na casa dos irmãos, mas aqui é diferente. Aqui foi um local que realmente Deus separou para que os irmãos se reunissem e adorassem a Ele. Então, que a gente venha sempre ter alegria de estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor. Que a gente nunca venha desanimar essa onda de querer ser crente em casa, adorar em casa, cultuar em casa. Não, a gente venha ter alegria de estar junto com nossos irmãos em comunhão, em união, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aqui é um lugar que nós estamos juntos para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo. Poderoso Deus, amantíssimo Pai,
Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui, ó Deus, mais uma vez te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, por 53 anos, ó Deus, dessas portas abertas aqui, adorando ao Senhor, proclamando a salvação, declarando, ó Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. E não há outro Deus, não há outro Senhor, não há outro caminho, não há outra verdade. O nosso Deus é o único Deus, Senhor e Salvador. Vou estar adorando ao Senhor com a igreja nesse momento. Vou estar pedindo que a igreja esteja cantando junto comigo. Se puderem e quiserem se colocar de pé, tá bom, irmãos? É um hino conhecido e eu gostaria que a igreja estivesse adorando ao Senhor. É meio que uma oração, né? Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, ó meu Senhor. Cobre-me com teu poder. Descansarei, descansarei, pois sei que tu és Deus, pois sei que tu és Deus. Descansarei, descansarei. Cobre-me. Adore ao Senhor.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na angústia. Vamos estar ainda cantando o hino de número 456, do nosso cantor cristão. Maneneide. Hino de 456, o estandarte desta igreja. Nós duas, olha a graça. Vamos colocar de pé, irmão, por favor? Vamos lá. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada, esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ministério de Louvor está com a oportunidade. Glória a Deus. Como é bom estar na casa minha. Porque quando estamos na casa dos nossos pais, também é a nossa casa. É isso que me remete quando chego aqui. Até porque tem uma história através dos meus avós, dos meus tios e até minha mesmo. Há mais ou menos 19 anos atrás, foi aqui que eu me batizei junto à minha esposa. E até então, estamos na presença do Senhor, hoje já com a minha filha. E sou grato por estar aqui nessa noite. Irmãos, adoração. Adoração é o amor de dedicação, reconhecer que Deus como Senhor da sua vida. Quando adoramos a Deus, mostramos que Ele é o único Deus. Adoração é adular e dar louvor, honra, glória a Deus. Não há nada nem ninguém como Deus. Ele merece toda a nossa adoração. Só devemos adorar a Deus. Podemos respeitar, admirar outras pessoas, mas não prestar culto somente a Deus. Como é bom estar aqui nessa noite, e eu vou deixar um versículo que concretiza essa palavra que li. Lucas 4:8 diz assim: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e somente a Ele preste culto. Vem, esta é a hora de adoração. Adoremos ao Senhor. Os irmãos que se sentirem bem, possam ficar em pé, para juntos exaltar e adorar o nome do Senhor nessa noite. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como está diante do Pai. Vem, Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem,
Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, assim como está, vem, para adorar. vem, Mas vem, vem para adorar ao Senhor. Ele deixou os céus, foi por amor, não suportou me ver morto em meus pecados. Ele deixou os céus, foi por amor, não suportou me ver morto em meus pecados. Eu não mereço, e Ele me amou primeiro. Foi sua graça, graça é dom de Deus. Ele deixou os céus, foi por amor, não suportou me ver morto em meus pecados. Eu não mereço, e Ele me amou primeiro. Foi tua graça, graça é dom de Deus. No Santo dos Santos eu posso me achegar pelo novo e vivo caminho, pelo sangue do Cordeiro imaculado lá na cruz. O véu já se rasgou e agora posso entrar. Não há mais medo, não há mais culpa. Véu rasgado e agora posso entrar. Não há mais medo, não há mais culpa. Véu rasgado e agora posso entrar. Não há mais medo, não há mais culpa. Véu rasgado, agora posso entrar. Não há mais medo, não há mais culpa. Véu rasgado, agora posso entrar. No Santo dos Santos eu posso me achegar pelo novo e vivo caminho, pelo sangue do Cordeiro imaculado lá na cruz. O véu já se rasgou, o véu já se rasgou, o véu já se rasgou e agora posso entrar. E agora
posso entrar. E agora posso entrar. Amém. Irmã Marilza. Filipenses 2:10. Para que o nome de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse versículo ele fala muito comigo, porque haverá um dia em que, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos estar abrindo nossas Bíblias em Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12, de 1 ao 6. Amém? Vamos estar lendo todos juntos. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tereis águas das fontes da salvação, tirareis. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, cantai, com excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Amém. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Vou estar convidando a irmã Rosane para estar orando ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, lhe agradecemos, ó Pai, esta oportunidade de estarmos, ó Pai, junto, ó Pai, aqui com os nossos irmãos, agradecendo a Ti por mais um ano que a Tua igreja completa neste lugar. São 53 anos aqui proclamando o Teu Evangelho, anunciando, Pai, e levando a Tua palavra aos corações necessitados. Muito obrigado, Senhor. Continue, ó Pai, operando o teu poder neste lugar. Contemple, Senhor, cada vida que por essas portas passarem. Faça, Senhor, segundo o teu querer e a tua vontade sobre a vida de cada um. E, em especial, toma os teus servos desta localidade em tuas mãos. Opera o teu poder. Faça também segundo o teu querer e a tua vontade sobre a vida de cada servo teu, dando ânimo, Pai, dando a tua graça, Senhor, dando também, ó Pai, tudo aquilo que eles necessitam, ó Pai, tanto na sua vida espiritual quanto na sua vida material. O Senhor possa vir, ó Pai, confortar, o Senhor possa vir, ó Pai, restaurar, o Senhor possa vir, ó Pai, dar alegria a cada dia, Pai, do Espírito, Senhor. Ó Pai, toma, Pai, o teu povo reunido neste lugar, seja com tudo que aqui, ó Pai, estamos prestando diante do Senhor, que possa ser, ó Pai, segundo o teu querer, segundo a tua vontade e pelo mover do teu Espírito Santo, ó Pai. Muito obrigado por tudo, nós lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Projeto A Comunhão com Jesus Transforma. Está com a oportunidade.
Boa noite, irmãos. Muito feliz de estarmos aqui também. Me batizei um dia aqui também. Fiz coreografia aqui também, adolescente. Agora com as crianças, né? São um projeto, a comunhão que Jesus transforma, a irmã Raquel, tia Leia, Eudileia, tia Mirlene, né? Eu, tia Thaís, tia Débora e outras irmãs que estão sempre nos ajudando, né? Que os irmãos possam continuar orando pelas nossas crianças, como diz, não é o futuro, mas sim o presente, né? E que Deus nos abençoe a cada dia. Quero crescer diante dos homens e diante de Deus. Quero crescer, segundo a palavra de Deus. Quero crescer diante dos homens e diante de Deus. Quero crescer, segundo a palavra de Deus. Obedecer a Jesus, honrar os meus pais, ajudar meu irmão, crescer na graça é bom demais. Quero crescer diante dos homens e diante de Deus. Quero crescer, segundo a palavra de Deus. Levar sua luz, anunciar sua paz, falar da salvação que Jesus ao mundo traz. Quero crescer diante dos homens e diante de Deus. Quero crescer, segundo a palavra de Deus. Sou tua plantinha, vem me regar, Espírito Santo, vem me cultivar. Quero crescer e frutificar, para o teu reino multiplicar. Quero crescer diante dos homens e diante de Deus. Quero crescer, segundo a palavra de Deus. Quero crescer diante dos homens e diante de Deus. Quero crescer, segundo a palavra de Deus. Quero crescer diante dos homens e diante de Deus. Quero crescer, segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Som. A MCM está com oportunidade.
Som. Deus sabe como estou feliz. Som. Estar aqui participando do 53 anos de Jardim Progresso. Então, é uma enorme alegria que eu vim para cá, né? Como todo mundo já falou, pequenininha. Como tia Leia é professora, participava, ela via puxando eu e Mira, vamos para a escola dominical. Aí, às vezes, eu falava assim, eu não quero ir. Não, você vai sim. Aí fazia aqueles coquinhos, né? E a gente vinha. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, estou aqui na frente da MCM. Louvo a Deus por essa igreja, principalmente também pelo pastor, né? Que ia sempre lá em casa, como era adolescente, falava, irmãzinha, você tem que ir para a igreja. Irmãzinha, não desisto de você. E agradeço a ele e a todos que oraram por mim e continuem orando. Amém. Pode soltar.
primeiro hino que nós cantamos disse: toca-me, toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Amém. Que assim seja a nossa vida. Que a gente não venha dar passos, tomar atitudes, sem primeiro buscar a presença do Senhor. Vou estar orando mais uma vez, está passando a palavra o pastor Ezequiel. Estou até falando já o nosso. Amém. Santo Deus e amado Pai, te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, por essa rica oportunidade, ó Pai, de deitar, dormir e acordar, e poder estar aqui, ó Deus, sabendo que é permissão do Senhor estarmos aqui nesta noite, reunidos no teu santo e bendito nome, meu Pai, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, aqui neste lugar, meu Pai, por cada membro, por cada irmão, por nós, ó Deus, que a maioria um dia foi membros daqui, Senhor, e nós estamos hoje aqui para te agradecer e engrandecer o Senhor e bendizer o teu nome, porque o Senhor é bom, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pastor Ezequiel. Eu vou passar aqui rapidamente a palavra ao pastor Everaldo. Um dia eu quero ser um homem assim, alinhado desse jeito, né? Que o Senhor te abençoe, te use também nessa noite, pastor. Fique à vontade, está em casa. Boa noite, igreja. Quero aqui, em primeiro lugar, estar parabenizando a esta amada igreja, aos amados irmãos, pela bênção de estar alcançando o seu 53º aniversário. Nós temos certeza que foram 53 anos de muitas lutas, algumas dificuldades, mas também de grandes vitórias e muitas bênçãos, porque o nosso Deus é bom, o nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é aquele que nos conduz quando nós nos posicionamos como servos e nos colocamos na mão dele, nos prontificando para a sua obra. Então, é por este motivo que os amados irmãos, que esta igreja tem caminhado e tem chegado até esta data também de aniversário. Que Deus continue abençoando a vida da amada igreja, a vida dos amados irmãos. Meus amados, quero dizer que estou muito feliz. Quem está feliz nesta noite, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Estou muito feliz por esta grande oportunidade de poder estar aqui com os irmãos, de poder exaltar e bendizer o nome do nosso Deus nesta noite. Estou feliz também porque não estou em um lugar, em um local, em uma casa desconhecida, porque aqui é a casa da nossa mãe, né? Nós estamos aqui, a PIB em Jardim Progresso é filha a PIB em Recanto das Acácias é filha daqui da Igreja Batista em Jardim Progresso. Então nós estamos em casa, não é isso? O pastor, quando chegou aqui, né, o pastor Ezequiel nos disse: sinta-se em casa, porque vocês são filhos da casa. E eu fiquei impressionado, irmãos, que todos os irmãos que vieram aqui à frente e trouxe uma palavra à igreja, disse assim: eu vim para cá quando ainda era pequenininho. Eu me batizei aqui nesta igreja. Eu quero dizer para os irmãos que eu não me batizei aqui nesta igreja, né? Mas sou tão grato a Deus quanto todos os irmãos que vieram aqui que falaram.
Agora eu vim para cá quando eu ainda era pequenininho. Olha para mim, irmãos. Eu continuo sendo pequenininho, né? Então, louvado seja Deus, né? Eu não estou muito distante aí dos irmãos. Meus amados irmãos, como é bom podermos estar na casa de Deus e falarmos da palavra de Deus. Esta noite é uma noite de aniversário, mas é uma noite também que serve para nós estarmos refletindo sobre a nossa vida como igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero estar lendo com os amados irmãos, na carta de 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 10. E eu quero trazer como tema para esta noite, igreja, exclusividade de Deus. 1 Pedro 2, de 1 a 10, gostaria de estar fazendo esta leitura com os amados irmãos de forma responsiva. Estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos os pares. Nos diz assim a palavra de Deus: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo de hipocrisias, e inveja e de toda sorte de maledicências, se é que já provastes que o Senhor é benigno, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também as Escrituras se contêm, este que põe em Sião a tarefa de salvação, e quem ela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos repetir todos os versículos de número 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Poderoso Deus, Pai de toda a eternidade, nós te somos agradecidos, Senhor, pelas muitas bênçãos que de ti temos alcançado.
estamos agradecidos pela oportunidade, ó Pai, de estarmos na Tua casa com os nossos irmãos e de podermos, ó Deus, falar contigo e de podermos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Te agradecemos por tudo que já vimos e que já ouvimos aqui nesta noite e agora também te agradecemos por mais este texto da Tua palavra lido. E te suplicamos, ó Pai, que o Senhor continue falando conosco, porque desejamos ouvir a Tua voz. Assim te oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus, que vive e que reina, hoje e eternamente. Amém e amém. Meus amados irmãos, amigos, diletos ouvintes da palavra de Deus, igreja, exclusividade de Deus. Meus amados, quando olhamos para a palavra de Deus aqui expressa e pensamos a respeito desta palavra, nós vamos entender que o desejo de Deus é que a sua igreja possa estar crescendo a cada dia. A ordem de Deus para a sua igreja é que a igreja esteja buscando o crescimento. E então, meus amados, nosso Deus, Ele nos mostra formas para o nosso crescimento. E Ele vai nos dizer que é necessário que estejamos abandonando tudo aquilo que não provém dEle. E é interessante, meus amados, sabermos que Deus, Ele deseja e nos dá o verdadeiro alimento que precisamos para este crescimento. O propósito de Deus é que, assim como Ele deseja que cresçamos, nós também desejemos este crescimento, buscando nele, então, o verdadeiro alimento espiritual, que é a sua palavra. Interessante que a Bíblia Sagrada, meus amados, a palavra de Deus, nela está, nela contém, ela é tudo aquilo que nós precisamos como homens, como servos de Deus, como igreja de Jesus Cristo, para que nós estejamos, então, nos desenvolvendo espiritualmente falando, para que nós estejamos crescendo, para que nós sejamos edificados por Deus e para que Ele possa habitar em nós. Interessante, meus amados, é pensarmos e sabermos e termos a consciência que verdadeiramente Deus só pode habitar naqueles que se deixam por Ele ser edificados, porque aqueles que são edificados por Deus tornam-se casas espirituais, ou seja, a habitação de Deus. Esse é o propósito, meus amados, de Deus para a vida da sua igreja. Interessante que quando olhamos para o mundo, nós vamos ver que os homens estão diante de nós, perdidos, sem Deus e sem salvação. E nós, como igreja, temos uma grande missão, que é a missão que nos foi dada por Deus, quando nos diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho, anunciai o evangelho a toda criatura. Esta é a nossa missão e nós precisamos, meus amados, cumprir, porque a missão que Deus nos dá, a missão que Cristo nos deixou, é uma ordem. E nós costumamos pensar e costumamos dizer que ordem dada é para ser
cumprida. Então, se somos igrejas do Senhor Jesus Cristo, se somos servos de Deus, precisamos também cumprir com a missão que nos foi dada. Para tanto, meus amados, Deus, Ele nos ensina os meios que temos para que possamos estar avançando, para que possamos estarmos prontos para a realização da sua obra. Quando olhamos para este texto, meus amados, nós vamos entender que a igreja de Cristo, ela busca o crescimento em Deus. O versículo de número 6, ele vai nos dizer assim: pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Interessante, meus amados, que esta pedra angular é a pedra que é Jesus Cristo, a pedra que a igreja está sobre ela. Mas quando olhamos para o versículo de número 2, ele vai estar nos dizendo assim: desejai ardentemente como criança recém-nascida o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. A igreja de Cristo, a igreja que está implantada, a igreja que está edificada sobre a pedra angular que é Cristo, ela busca o crescimento em Deus. E a forma, meus amados, que temos para estarmos buscando este crescimento é abandonando aquilo que não procede de Deus, ou seja, deixando para trás tudo que éramos antes, tudo aquilo que fazíamos antes, ou seja, tudo aquilo que faz parte do velho homem. Pois agora, meus amados, como servos de Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos nova criatura, como nos diz a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora então somos servos, agora somos igreja, agora somos nova criatura. E não é bom, meus amados, que nós olhemos para trás, não é bom que nós vivamos aquilo que vivíamos antes, porque agora nós fomos chamados para fazermos a diferença no mundo em que vivemos, como igreja do Senhor Jesus Cristo que somos. Vamos entender, meus amados, que o crescimento, ele vem quando nós nos alimentamos com a palavra da verdade. Interessante, meus amados, que a palavra da verdade é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. O propósito de Deus, meus amados, é que estejamos envolvidos com a sua palavra, para que também sejamos aperfeiçoados por ela, e para que tenhamos condição de estarmos transmitindo a mensagem de Deus de forma autêntica, para que o mundo possa ouvir, para que o mundo, vendo através de nós o resplandecer de Cristo Jesus, nosso Senhor, possa então verdadeiramente desejar se encontrar com Deus. A proposta de Deus, meus amados, para a sua igreja é que a igreja esteja em uma crescente, dia após dia. Quando
olhamos lá para Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13, a palavra de Deus vai estar dizendo assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura completa de Cristo. Então, meus amados, o desejo de Deus é que nós cheguemos à estatura completa de Cristo, ou seja, que sejamos como Cristo é. Interessante que na palavra de Deus, Jesus Cristo, Ele nos faz um convite muito importante, Ele nos faz um convite muito interessante, para que nós possamos estar pautando a nossa vida na sua palavra. Jesus Cristo, Ele vai nos dizer assim: sede santo como eu sou santo. Meus amados, é necessário que, como igreja do Senhor Jesus Cristo, busquemos viver uma vida de santidade, santidade diante de Deus, santidade diante dos homens, para que nós possamos então estar galgando os degraus da santificação, para que possamos estar nos aproximando do propósito de Deus, que é chegarmos à estatura completa de Cristo. Interessante que, humanamente falando, nós não temos esta condição por conta da nossa natureza. Nós sabemos que a nossa natureza é uma natureza pecaminosa e nós jamais chegaremos à estatura completa de Cristo. Mas o convite de Deus é que nós nos posicionemos para que a cada dia de nossa vida possamos estar nos aproximando um pouco mais da proposta de Deus. E logicamente, meus amados, que quando passarmos desta vida para a vida futura, aí nós estaremos sim alcançando o propósito de Deus, do convite de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós iremos receber um corpo incorruptível, um corpo sem pecado, um corpo sem qualquer coisa que possa impedir para que ele seja um corpo glorificado. Então receberemos um corpo glorificado por Deus para adentrarmos aos céus. Meus amados, este é o propósito de Deus para a sua igreja. Nós vamos entender que o crescimento vem quando nos achegamos a Deus. Meus amados, a pergunta é: você tem se achegado a Deus? Quando olhamos para a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículo 8a, a palavra de Deus vai dizer assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Interessante, meus amados, que o propósito, o desejo de Deus é estar sempre se achegando a nós, é estar sempre perto de nós, é estar sempre dentro de nós. Este é o propósito de Deus, mas para que isso seja possível, é necessário que nós também estejamos todos os dias, em todos os momentos, buscando nos achegar a Ele. Interessante, amados, que a presença de Deus constante em nossa vida é que nos fará verdadeiramente crescer. É necessário, meus amados, uma busca constante a Deus para que possamos estar alcançando aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós.
Quando nós olhamos para a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É necessário que coloquemos, meus amados, o nosso coração à disposição de Deus para buscá-lo e para que Ele possa entrar em nosso coração, para que Ele possa fazer morada. Quando olhamos para Isaías 55:6, a palavra de Deus diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Meus amados, Deus está aqui, Deus está entre nós. É hora de buscarmos a Deus, é hora, meus amados, de fazermos aquilo que Deus tem nos mandado. E se nós assim fizermos, meus amados, então seremos um povo feliz, seremos uma igreja gloriosa para a honra e para a glória de Deus, seremos uma igreja vitoriosa. E é importante ressaltar, meus amados, que se os irmãos chegaram até aqui, é porque os irmãos têm olhado para os preceitos de Deus, os irmãos têm observado a palavra de Deus, os irmãos têm buscado fazer a vontade de Deus, e é por este motivo e é por consequência disto que Deus tem dado também a vitória para os irmãos. Meus amados, a igreja de Cristo, ela está fundamentada sobre a pedra angular, eleita, preciosa, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Interessante que se nós pensarmos nisto, e se nós analisarmos bem esta questão, então nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós como servos de Deus, nós podemos então caminhar um pouco mais tranquilo, podemos caminhar sem medo de ser feliz, porque com Cristo em nós, porque estando nós fundamentado em Cristo, então, meus amados, não tem como dar errado. Como nós lemos anteriormente, versículo 6, pois isto está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. É sobre esta pedra, meus amados, que a igreja do Senhor Jesus Cristo está posta. Interessante, meus amados, que Jesus Cristo vai fazer menção a isto, a edificação da sua igreja sobre a pedra. Lá naquela passagem da confissão de Pedro, Mateus 16, do versículo 13 ao versículo 20. Interessante, meus amados, que Jesus ele vai caminhando com os seus discípulos, e em dado momento ele vai olhar para os seus discípulos e ele vai interrogar os seus discípulos, e ele vai perguntar: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele estava fazendo uma pergunta ao seu respeito mesmo, sobre ele mesmo. Interessante que os discípulos de Jesus vai dizer assim: olha, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus olhando para eles, Jesus diz assim: mas eu quero saber de vocês, vocês que são meus servos, vocês que é a minha igreja. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, ele vai se levantar e ele vai declarar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo vai fazer também uma afirmativa para Pedro. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra
a pedra angular, a pedra que é Jesus Cristo, a pedra que você está declarando neste momento, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus amados, que coisa maravilhosa é sabermos que estamos fundamentados em Cristo, que estamos edificados em Cristo como igreja e que nada poderá abalar a nossa estrutura, porque a nossa estrutura é Deus e porque Deus ele é maior do que todas as coisas. Cristo, meus amados, Jesus, o Filho de Deus, ele é o alicerce da sua igreja. Foi sobre ele que a igreja foi edificada, foi sobre ele que a igreja foi fundamentada. Ele é a base principal para que então para que você, para que a sua igreja esteja firme. É muito bom, meus amados, sabermos que temos Cristo que vai nos sustentar. Interessante, meus amados, que Cristo ele é o alicerce da igreja, mas também nós gostamos de pensar que Cristo é as colunas que sustentam a sua igreja. Jesus Cristo, ele nos chamou, ele nos salvou, ele nos fundamentou nele próprio como igreja para sermos também colunas de firmezas da verdade. Colunas de firmeza da verdade. Foi para isto que Deus chamou, foi para isto que Deus salvou, foi para isto que Deus fundamentou a sua igreja sobre ele. Assim como ele é coluna, nós também precisamos ser colunas para que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela possa estar funcionando, para que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela possa continuar caminhando, para que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela possa ir avante. Jesus Cristo, além de ser alicerce, além de ser as colunas, Jesus Cristo é também a proteção da sua igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo é casa espiritual onde ele habita. Quando nós pensamos em uma casa, nós pensamos que uma casa ela tem o alicerce, ela tem as suas colunas e ela tem também o seu telhado, que é a cobertura, que é a proteção para aquela casa. E quando nós pensamos na igreja do Senhor Jesus Cristo e em Jesus Cristo com relação à sua igreja, nós gostamos de pensar que ele também funciona desta forma, sendo a nossa proteção, sendo a nossa cobertura. Somos por eles, meus amados, amparados em todos os aspectos de nossa vida. Basta tão somente nós atentarmos, nós olharmos para ele e fazermos tudo aquilo que ele nos manda, pois foi isto que nos trouxe, ou foi para isto que ele nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi para isto que ele nos chamou, que ele nos salvou, para que nós pudéssemos olhar para ele
e para que nós pudéssemos fazer a sua vontade, como igreja que somos. A igreja que faz a vontade de Cristo, ela cumpre, então, com o objetivo de Cristo. O objetivo para o qual Deus o chamou, para o qual Deus o salvou. A igreja de Cristo, meus amados, ela foi eleita para proclamar as virtudes daquele que o elegeu. Versículo 9, aquele versículo que todos nós repetimos junto, diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Interessante, meus amados, que as virtudes são as qualidades particular do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós pensamos na questão, meus amados, das qualidades de Cristo, nós entendemos que estas qualidades, elas precisam serem mostradas pela igreja. Qualidade esta, meus amados, que nos são dadas para nortear a nossa vida, que são os frutos do Espírito. Interessante, meus amados, que quando nós olhamos lá para Gálatas 5, de 22 e 23, a palavra de Deus vai estar nos falando sobre estas qualidades, sobre aquilo que Deus nos dá, para que nós possamos estar adquirindo, para que nós possamos estar fazendo uso em nosso viver, para que outros possam estar sendo abençoados, para que outros, percebendo estes frutos produzidos agora em nossa vida, possa também desejar que seja produzido na vida deles. Os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a palavra de Deus vai dizer, meus amados, que contra isto não há lei, contra estes frutos não há lei, nada poderá destruir estes frutos, porque vêm de Deus para a nossa vida. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa desejar, ela precisa buscar, ela precisa adquirir para si estes frutos, para que ela possa também ser uma igreja fortalecida pelo Espírito de Deus e pronta e preparada para os embates desta vida, porque nós sabemos, meus amados, que Satanás, ele anda nos rondando e querendo nos derrubar, e querendo nos derrotar, e querendo nos destruir. Mas a palavra de Deus, ela vai nos dizer que nós devemos sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela trabalha desta forma, vivendo sempre em sujeição a Deus. E aí, meus amados, vamos também perceber que as qualidades de Cristo, ela, além de precisar ser mostrada por nós para os outros,
mas ela precisa, acima de tudo, ser vivida por nós. A pergunta é: eu tenho vivido as qualidades de Cristo? Eu tenho vivido as qualidades de Cristo? É uma pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo e preciso responder também para mim mesmo. Eu quero dizer, meus amados, que o tempo é de estarmos buscando estas qualidades para a nossa vida, para que nós possamos viver. Porque só poderá também viver estas qualidades quem tem estas qualidades. Quando vivemos as qualidades de Cristo, nós cumprimos com aquilo que Ele nos manda. E nós o honramos, e nós proclamamos as virtudes de Cristo, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A proposta de Deus, meus amados, é estarmos proclamando estas virtudes como igreja que somos. E aí, se fizermos assim, meus amados, então nós seremos uma igreja vitoriosa, porque a nossa vitória está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E olhando, meus amados, para nós, e olhando, meus amados, para a igreja aqui, nós podemos então contemplar as muitas vitórias que os irmãos têm alcançado, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nesta localidade, ao longo dos seus 53 anos. E isto só é possível, só foi possível, porque os irmãos têm honrado a Deus, porque os irmãos têm proclamado as virtudes de Cristo. E Cristo, meus amados, com certeza está feliz, e Cristo com certeza se agrada de todas estas coisas, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui, ela tem cumprido com o propósito de Deus para a sua vida. Então, meus amados, parabéns. Que Deus continue abençoando a vida da igreja, que Deus continue abençoando a vida dos amados irmãos, e que esta igreja possa permanecer firme e sempre pronta para realizar a obra do Senhor. Para concluir, quero fazer das palavras do apóstolo Paulo minhas palavras. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Que Deus abençoe a vida da amada igreja. Parabéns. Pastor Ezequiel. Pastor Everaldo vai estar comigo ali à porta, né? Peço que os irmãos esperem, né, que a gente chegue até lá, porque quando você sair, você pode levar o convite e convidar outras pessoas para estar aqui amanhã. No próximo sábado nós teremos aqui a 2ª Igreja Batista da Trindade, que não é nossa filha, mas é nossa amiga, né? Então vai estar aqui no próximo sábado também dirigindo o culto, como foi no sábado passado, né, com a Igreja Memorial de Itaúna. Pastor, muito obrigado. Representação linda da Igreja de Recanto das Acácias. Meus irmãos, não temos como agradecer a presença dos irmãos aqui nessa noite. Que alegria recebê-los, muita alegria mesmo. Até arrumaram a vaguinha para mim no louvor, né? Aí, ó. Né? Então,
Fale com a pessoa que está ao seu lado aí, dê uma boa noite, até amanhã, feliz aniversário também, né? Graças a Deus. Eu quero fazer uma menção aqui das nossas mensageiras. Cadê nossas mensageiras? Fica de pé aí rapidinho. Fica de pé aí rapidinho. Né? As líderes também estiveram hoje no conclave ali na igreja de São Gonçalo. Uma salva de palmas para as nossas mensageiras do rei. Isto, coisa linda, né? E amanhã tem participação delas no culto da manhã, não é isso, Marcela? Então, amanhã de manhã, participação das nossas mensageiras do rei. Você tenha uma boa noite, descanso, né? EBD amanhã, né, pastor? Sem negociação, né? Culto de oração 8 horas. E o culto de oração 8 horas também. Vamos orar, irmãos, então, encerrando o culto dessa noite. Senhor, graças te damos pela palavra abençoada, Senhor, da sua parte, que recebemos através do teu servo, pastor Everaldo, mas também pela palavra cantada, pelos louvores que nós ouvimos e declaramos a ti, como forma de amor e adoração ao teu nome. Te somos gratos, Senhor, por esse aniversário. Queremos, Senhor, que tu cuide cada dia mais dessa igreja, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque as nossas histórias se entrelaçam com a história do Evangelho, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque pessoas que foram batizadas aqui hoje estão firmes, estão militando, estão trabalhando, e é para isso que a sua igreja existe, não para ela em si, mas para o reino do Senhor. E nós te agradecemos por sermos promotores do teu reino. Cuida, Senhor, da igreja de Recanto das Acácias, cuida também da igreja de Jardim Progresso, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Oração silenciosa, então, estamos encerrando o culto dessa noite. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus.